fielmente buscando mais de ti, e agora o Senhor vai usar ela como instrumento vivo nas tuas mãos, derramando aqui palavra viva, revelada, direto do teu trono para o coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Já que vocês e nós todos estamos de pé, vamos ler a palavra poderosa do Senhor Jesus. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 46. A partir. Glória a Deus. Que noite abençoada. Ontem preparamos para estar ali no culto na casa da pastora Raquel, mas impossibilitados fomos pela chuva, que tem uma tromba d'água lá em casa. Tivemos impossibilidade de estar ali, mas sabemos que o Senhor operou maravilhas ali, né, pastora? Foi bom demais, os irmãos cooperaram, foi uma bênção. E hoje nós estamos aqui novamente, na casa do Senhor, para aprender, para falar, para receber, para entregar, para fazer aquilo que o Senhor nos determina, amém? Todos encontraram? O cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o Senhor pergunta para nós também nessa noite: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o seguiu, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor é bom e maravilhoso. A tua palavra nos diz que nós devemos ser discípulos do Senhor. A tua palavra deve ser ministrada no nosso coração. E quando é ministrada para fazer o que é mister, nós somos transformados, Senhor. E não há decreto que possa invalidar a sua palavra na nossa vida, meu Pai. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. A tua palavra vai até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Senhor, quem pode dizer não quando o Senhor diz sim? Quem pode dizer sim quando o Senhor diz não? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite confiando na tua promessa sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Estamos nessa noite, uma noite de vitória. Quando nós pensamos noite de vitória, devemos vir felizes, alegres para a casa do Senhor. Vitória é um nome muito forte. É alegria, é resultado positivo, é saúde, é libertação, é vida. Quando a gente fala vitória, é vitória completa. É Deus conosco todos os dias. E a gente às vezes fica assim, vem para o culto da vitória.
A vitória, gente, é grande demais. E nós não podemos ficar nessa tristeza às vezes. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou na igreja porque eu preciso de estar. Não, porque você já é vitorioso. Você vai celebrar a vitória do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, eu quero pedir uma coisa para você. Olhe do lado aí, quem está com você. Olha bem quem está com você do seu lado. Uma pessoa vitoriosa. É uma pessoa vitoriosa. Pega na mão dessa pessoa e fala assim: você é vitorioso. Sorria. Jesus ama a sua vida. E é por isso que Ele tem um plano de vitória para nós. Glória a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a palavra que foi lida, que quando o presbítero, não, aliás, desculpa, o evangelista Valdivino Ribeiro me chamou ali no cantinho e falou: pastora, a senhora pode trazer a palavra quinta-feira? E aí, os irmãos, vocês sabem, né, que eu sempre fico tremendo, eu fico sempre jogando para alguém. E aí eu falei assim: tá bom, o senhor sempre tem cobrado isso de mim. E eu falei: sim, né, estou aqui, eis-me aqui. E veio no meu coração da gente ministrar aqui uma palavra sobre esse cego Bartimeu, sobre esse homem. E esse homem simboliza nós quando éramos caídos, antes de nós aceitar o Senhor Jesus. Você era um cego Bartimeu. Eu era um cego Bartimeu. Nós não tínhamos a visão que nós temos hoje. Porque quando você é cego, agorinha mesmo eu fui ali no banheiro e fui lavar o meu óculos. Eu tenho uma dificuldade de visão. O meu óculos tem quase 3 graus. E eu não enxergo para ler nada sem os meus óculos. Eu fui ali lavar e eu fui pensando como era difícil e triste a vida daquele homem, cego. Não via. Eu, pelo menos, graças a Deus, lavei meu óculos, estou enxergando aqui a beleza dos irmãos todos aqui nessa noite. Né? Graças a Deus, a igreja está linda, os irmãos. E aquele homem não podia ver, não enxergava. Olha que tristeza que era para ele. Vivia uma vida condenada de ficar ali na beira do caminho, sentado, esperando alguma coisa de alguém. E você já percebeu que você já foi essa pessoa? Ou será se você ainda está sendo essa pessoa? Deus me livre, né? Hoje nós temos uma visão declarada, nós enxergamos o que nós somos, nós enxergamos o que nós devemos fazer, né, irmão Edivaldo? Somos pessoas que temos visão espiritual, física, emocional, e glória a Deus por isso. E aquele homem sentado ali na beira do caminho, ele estava cego, mendigando, e estava sendo ignorado por muitas pessoas, por aquela grande multidão. Então ele não tinha valor. Todas as pessoas olhavam para ele e desprezavam. Mas às vezes nós estamos ali sentados e estamos vendo alguma coisa, mesmo parados. E a bênção daquele homem foi porque ele entendeu o que ele tinha que fazer na hora certa, do jeito certo e da forma certa, né? Ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele ouvia. Ele tinha ainda a condição de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala assim, que o ouvir é a prática da nossa fé. Nós temos que ouvir cada dia mais a palavra do Senhor. Porque é nós ouvindo, nós vamos praticando e vamos seguindo aquilo que é determinado para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Bartimeu ouviu falar de Jesus. Lá no versículo 47, fala assim, ouvindo que era Jesus, o que ele fez? Começou a gritar. Ele começou a gritar com voz alta. E nessa noite eu quero dizer para você e para mim, eu falei hoje para mim, eu tenho que gritar, o grito de liberdade, eu tenho que gritar, onde eu estiver, não é esse grito de pavor, de falta de educação, não é esse grito natural, é o grito da esperança, é o grito da verdade, é o grito de ser cristã, de ser verdadeira, de mostrar as coisas do Senhor, de mostrar verdadeiramente a palavra genuína do Senhor Jesus em forma de grito, né? Porque não há tempo mais de a gente ficar calado, não há tempo mais de nós ficarmos quietinhos. É como a irmã falou aqui domingo, nossa vida é uma vida que tem que transbordar.
Nós temos que ser enchidas, deixar o Espírito Santo nos encher até transbordar. E quando transborda, a gente alcança quem está perto, alcança o nosso marido, alcança o nosso filho, alcança o irmão, o vizinho. E é isso que o Senhor quer de nós. Bartimeu ouviu falar de Jesus e ele não se conteve. Lá em Romanos 10, no capítulo 10, versículo 17, fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário nós ouvirmos a palavra de Deus. É necessário nós levantarmos diante daquilo que nós ouvirmos e declarar a vitória na nossa vida. Ele não via, mas ouvia. E isso foi suficiente para que ele tomasse uma posição diante daquela vida miserável que ele tinha. E quantas vezes nós somos nessa posição, que às vezes nós sabemos que temos que levantar, sabemos que temos que nos posicionar, mas a multidão de coisas que está na nossa frente nos atrapalha, meus irmãos. Muita coisa. É doença, é falta de fé, é muitos afazeres. Sabe aquelas coisas que a gente pega com o braço, com a mão, com a perna e vai se embaraçando? E o Senhor quer falar conosco nesta noite. Vamos fazer aquilo que é necessário, posicionarmos diante do Senhor, fazer aquilo que é importante para nós, para que nós possamos alcançar a nossa tão grande vitória que nós estamos falando neste culto hoje, que é o culto da vitória. Ele não via, mas ouvia. E o poder de ouvir é muito importante. Venha para perto do Senhor, não ouça as vozes do seu coração. Eu coloquei essa frase aqui. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque é ela que te convoca para adorar o Senhor. Se você ficar ouvindo as vozes do seu coração, irmãos, hoje nós estamos passando dificuldades, porque a gente ouve muito a voz do nosso coração. E o nosso coração é muito enganoso, muito enganoso. E às vezes a gente pensa assim, não vou falar de Jesus para essa pessoa não, porque depois tem alguém que vai falar, eu não vou no culto hoje não, eu não. E a gente vai deixando. E isso vai nos levando para um buraco muito profundo. Nós temos que despertar enquanto há tempo. Ele clamou com fé e com convicção. Quando ele estava sentado, que ele ouviu falar que era Jesus Cristo, o Mestre, o Messias, o grande, o Salvador, o nosso Rei, ele aqueceu o seu coração e ele não se conteve. Ele falou, eu quero. Ele pensou, eu quero, é agora a minha chance, é a minha vez. E assim ele fez. Ele bradou com grande voz, com grande força. Mas a multidão estava ali e falava, cala a boca, fica calado. Olha, o Messias está passando aqui, mas você fica quietinho aí, cala a boca. Mas algo aconteceu, irmãos. Algo maravilhoso aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu na vida daquele homem. E acontece na sua vida hoje. Acontece na minha vida hoje. E você pode sair daqui hoje marcado. Não por a palavra da pastora Elaine que está aqui falando, mas pelo Espírito Santo que está aí convencendo o seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você. Comigo ele já falou hoje, o dia todo. Desde quando eu acordei hoje, o Senhor está falando comigo sobre mudança, sobre transformação, sobre atitude. Atitude de serva. Atitude de servo. E nós temos que nos posicionarmos, irmãos. Não vou deixar para amanhã, não. É hoje. Ainda na sua casa, chega lá, convoca os seus filhos, convoca a sua família e ora. Fala com o Senhor. Mudança na sua casa, mudança, atitude de vitória na sua casa. Não deixe que as críticas, as deficiências ou qualquer outra coisa venha calar o seu clamor. Então clame ao Senhor nesta noite, porque Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que presente maravilhoso que aquele homem teve quando ele teve essa atitude de levantar e falar ali que ele precisava. Muitas vezes nós dobramos nossos joelhos e não sabemos o que vamos falar. Muitas vezes a gente dobra o joelho e fala assim, o que eu vou falar? As aflições, as coisas terríveis que tem passado, que nos aflige, que às vezes a gente nem tem, às vezes, o que falar.
É só pedir, será? Será que é só pedir? Mas nós temos muito que agradecer também. Agradecer ao Senhor pelas vitórias, pela bênção, pela nossa família, pela nossa vida, pela esperança que nós temos, que um dia nós vamos sair desse tempo aqui de terra, dessa vida aqui, e morar com o Senhor lá no céu. Aleluia, Jesus. Jesus parou por causa do clamor. Jesus parou ali naquele momento porque teve alguém que clamou em alta voz. Ele não se conteve e clamou em alta voz. E nós temos que clamar em alta voz. Já viu aquele dia que você fala assim: hoje eu tenho que gritar, hoje eu tenho que rasgar o meu coração, eu tenho que pular, hoje eu tenho que pular aqui em cima, eu tenho que cantar, eu tenho que saltar. E isso tem que acontecer, porque o Senhor, Ele se comove com a oração do justo, com a oração sincera, com o clamor sincero. Ele para e Ele te dá, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos dEle, e Ele é o nosso Pai. O Pai dá coisas boas para o filho. Quando o filho está necessitado de alguma coisa, a gente recorre ao nosso Pai. Ele é o nosso Pai celestial. Então vamos clamar. Estamos às vezes deixando tantas coisas, e estamos esquecendo a principal, que é pedir para quem pode nos dar. Muitas vezes a gente bate nas portas pedindo trabalho, né? Pedindo ajuda, vai ao médico. Não é assim, meus irmãos, a vida da gente? Buscar, vai com currículo, leva nas empresas, nos lugares, e a gente busca as coisas. E a gente precisa de buscar isso aqui mesmo, porque o Senhor diz que nós temos que trabalhar, temos que prover a nossa família, cuidar dos nossos negócios, não deixar nada para trás, pagar o que deve. Isso é importante na vida do cidadão, na vida do cristão. Mas uma coisa não podemos deixar: clamar ao Senhor, falar com Deus e pedir para Ele aquilo que está afligindo o seu coração. Um clamor genuíno move o céu. Então vamos continuar clamando ao Senhor Jesus. E quando Bartimeu lançou fora aquela capa, quando ele ouviu aquele chamado, lá no versículo 50, quando alguém chegou nele e falou assim: olha, o mestre te chama, levanta. Levanta, ele te chama. Eu acho que o coração do Bartimeu deve quase ter saído para fora. Meu Deus, o Senhor Jesus, Ele está me chamando. Então eu vou correndo. Deixou a sua capa e foi correndo. Não se hesitou e foi rápido para estar com o Senhor. E aí foi perfeito, irmãos, aquela maravilha, aquela bênção, quando ele lançou a sua capa, levantou. E aí demonstra aquilo que nós temos que ter todos os dias, que eu já falei aqui. Uma atitude de fé, uma atitude de mudança, uma atitude de que eu sou de Deus, eu dependo agora do Senhor. O Senhor faz de mim o que o Senhor quiser, meu Pai, porque eu estou cego mesmo, eu estou nu, não tem nada, estou sentado na beira do caminho. Então, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Acho que ele deve ter pensado dessa forma. E o Senhor perguntou para ele, né? Ele perguntou, aliás, antes, a capa representava a antiga vida que ele tinha. Quando ele levanta e joga aquela capa ali, ele despreza aquela capa, ele demonstra um ato de que ele estava crendo e acreditando que o Senhor iria dar uma nova vida para ele. E assim a nossa vida, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, meus irmãos, quando a gente aceita o Senhor Jesus na nossa vida, a gente deixa toda aquela capa de incredulidade, toda capa de idolatria, toda capa de mentira, de engano, e parte para uma nova vida, uma vida de fé, uma vida de otimismo, uma vida de riqueza, uma vida de louvor, uma vida abençoada na presença do Senhor. E aquele homem teve tudo isso. Ele representava o novo nascimento naquele momento. E a identidade dele de mendigo, de cego e de dependente caiu por terra.
Glória a Deus, que nessa noite nossas vidas sejam mudadas, sejam tiradas toda trave que incomoda a sua vida, que todos os traumas que você tem carregado sejam retraídos agora no nome do Senhor Jesus. E que você receba uma vida nova, como Bartimeu creu e recebeu naquele dia. E ele recebeu um novo de Deus, uma vida nova, porque ele precisava de abrir mão de toda aquela vida terrível, ruim que ele tinha. E o que você está precisando deixar para trás? Eu faço essa pergunta para você hoje. Analisa aí na sua vida. Pensa aí, dentro de você. O que eu estou precisando de deixar para trás, largar? Mesmo cristão, mesmo crente, mesmo obreiro, mesmo mulher e homem de Deus, tem alguma coisa que nós temos que deixar para trás. Tudo aquilo que está incomodando, tudo aquilo que está tirando eu da presença do Senhor, eu tenho que tirar. Eu preciso me renovar todas as manhãs, em nome de Jesus. Eu preciso viver um milagre de Deus. E para nós viver um milagre de Deus, nós precisamos, depois do milagre, continuar feliz, continuar com Deus, continuar, porque muita gente recebe o milagre e vai embora, muita gente recebe as bênçãos e depois deixa tudo. Então é importante nós lembrar. Nós lembrarmos de sermos gratos. A gratidão acompanha a fé. A gratidão, ela é companheira da fé. A fé, ela gera uma transformação no coração do homem e da mulher. Lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 51 do capítulo que a gente leu, 51 e 52, vai falar dessa fé que aquele homem tinha. A gente fala muito assim no personagem, quando a gente está mencionando aqui na palavra, mas a palavra de Deus, ela é escrita para nós entendermos o que significa aquele momento. O que era Bartimeu? Quem era Bartimeu? O que Bartimeu traz para nós? Não é? Nós não estamos falando só dele, nós estamos idolatrando essa palavra, nós não estamos idolatrando esse texto. Nós estamos trazendo para nós, na nossa vida hoje, o que ela traz para mim. O que representa esse homem para mim hoje? O que representa para mim? O que traz de vida, de exemplo para mim hoje? Que eu tenho que ter uma fé transformadora. Que eu tenho que acreditar, mesmo com todas as minhas debilidades, eu tenho que me levantar, me esforçar, como aquele homem fez. Amém? A fé, ela envolve cura, libertação e a salvação. Olha que maravilha, irmãos. A fé, ela traz cura, traz libertação e traz salvação. O exemplo daquele homem para nós hoje é que nós devemos ter fé, receber cura, receber libertação. E às vezes alguém fala assim, não, mas eu já sou crente, eu sou liberta. Sim, você é liberto, mas tem muitas coisas ainda na nossa vida que precisa ser declarado diante de Deus para que Ele possa nos libertar por totalidade, né? E para terminar, nós vamos já trazendo, já finalizando aqui a minha palavra nessa noite. A fé que gera transformação. Olha como Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Que maravilha, aleluia, Jesus. Como é maravilhoso ouvir isso do Senhor. A tua fé te salvou. Irmão, você já viu que muitas vezes uma palavra salva a gente de alguma coisa? Um abraço, uma palavra, um gesto salva a gente de alguma coisa. Uma fé, uma atitude. Não é verdade? Então isso é para nós. Jesus pergunta para nós hoje: o que queres que eu te faça? Irmão, o Senhor está aqui, Ele está te perguntando hoje: o que você quer que eu te faça, irmã Cidinha? O que quer que eu te faça para você, Rita? O que quer que eu te faça, Sara? O que quer que eu te faça,
Em nome de Jesus, levanta e fala para o Senhor. Fala o que você está precisando. Não cale, não cale. O seu clamor pode mudar gerações. O seu clamor pode mudar a sua vida, o seu destino, minha irmã. Aleluia. Tem um ditado que fala assim, o que calado... Como que é o ditado que eles falam? Como é que... Como é que é? Ninguém sabe o que o calado quer. Olha aí. Esse ditado é muito certo. Ninguém sabe o que o calado quer. Só que para Deus ele sabe, porque ele é onisciente, onipotente. Mas ele quer que você declara. Ele quer que você se humilhe, né, diante dele. Porque quando a gente humilha, a gente mostra que a gente depende totalmente dele. Né, meus irmãos? Bartimeu sabia exatamente o que ele queria. Quando Jesus fez essa pergunta para ele, o que ele falou? Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. Eu quero poder ter visão. E automaticamente, rapidamente, ele viu. E aí ele ficou muito feliz, ficou satisfeito e pulou. Eu penso que ele deve ter dado muitos beijos no Senhor Jesus. Ele deve ter abraçado ele ali, né? Porque foi um momento de muita expectação de glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele não recebeu somente a visão física, mas ele recebeu a visão celestial. Ele recebeu uma visão, sabia que era o mestre, sabia que era o todo-poderoso, que poderia mudar a vida dele. E a partir desse momento ele já não estava ali à beira do caminho mais. Ele estava no caminho, andando com o Senhor Jesus. E eu quero que você faça, eu e você, faça uma reflexão nessa noite. Talvez você está um pouco afastado, está na beira do caminho. Você corre muito risco de ficar na beira do caminho. Fica no caminho, meus irmãos. Anda nesse caminho do Senhor, de alegria, de paz. Porque o verdadeiro milagre não só é receber algo, é andar com Deus. É agradecer depois do milagre. E o Senhor Jesus quer que nós possamos ser gratos ao Senhor por todas as coisas. Eu sei que essa igreja aqui, Jardim Guanabara 2, é uma igreja que tem recebido bênçãos do Senhor. É uma igreja que tem recebido a alegria do Senhor. É uma igreja que tem recebido força do Senhor. É uma igreja aguerrida, que não para. Não para e nem vai parar. Só até o dia que o Senhor nos chamar para o céu. E ele começou a ficar ali. E ele começou a vida dele à beira do caminho. Mas ele concluiu a sua vida andando no caminho com o Senhor. Fica de pé comigo, irmãos. Vamos orar. Quem clama, persevera. E quem se dispõe a mudar, vive uma transformação. Quem clama, persevera. E quem se dispõe a mudar, vive a plena transformação. Aleluias. Clama comigo em alta voz. Clama ao Senhor. Clame a Deus por tudo aquilo que você precisa. Derrame no Senhor nessa noite. E nós vamos pedir para que Ele possa entrar com a providência na sua casa. Vamos renunciar àquilo que nos prende. Deixar de lado aquilo que está tirando nós da presença do Senhor. Meu Pai querido, em nome do Senhor, eu clamo em alta voz aqui com toda a igreja, Senhor, neste momento. O Senhor é o nosso Deus provedor, o nosso Deus sarador, aquele que cura, aquele que salva, meu Pai. Nós estamos te pedindo, meu Pai, nós temos renunciado, nós queremos renunciar àquilo que nos prende, meu Pai. Queremos declarar a nossa fé no Senhor, a nossa fé genuína, propriada no Senhor, ó Pai. E é o nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor quebre as cadeias espirituais do mal. Tira toda a opressão emocional. Tira toda a prisão mental na vida dos teus filhos, Senhor. E que nós hoje possamos estar passando e saímos daqui de uma forma vitoriosa, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E eu convido você para vir aqui na frente. Todos venham aqui na frente. Vamos fazer uma oração especial, meus irmãos. Eu convido você para vir aqui comigo. Vamos fazer uma oração aqui. Convido os obreiros para vir aqui comigo junto. Vamos orar. Vamos declarar, meus irmãos, vitória na nossa casa. Aquilo que está difícil para nós, Senhor.